Será que Preta Gil se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador antes da sua morte? Eu vou falar pra vocês. Eu sou uma mulher negra, bissexual. Acabei de me curar de um câncer. Estou solteira. Sou filha do imortal Gilberto Gil. Após enfrentar uma dura guerra contra o câncer, a cantora e atriz Preta Gil, ela não resistiu e morreu em uma UTI nos Estados Unidos. Um desfecho trágico, mas não exatamente surpreendente, considerando o tipo de vida pública que ela cultivou durante a vida. A Preta Gil, ela sempre se mostrou uma mulher entregue a tudo o que contrariava qualquer princípio de moderação, recato ou temor a Deus. Nos seus shows lotados, ela não hesitava em exaltar comportamentos vulgares, e em um desses shows ela chegou ao cúmulo de zombar de uma pessoa doente, o então presidente Jair Bolsonaro, ao fazer piadas com a bolsa de colostomia do presidente, dizendo que tomar nesse lugar é bom demais. Ironia amarga do destino, né? Foi justamente nesta mesma região do corpo que ela veio a desenvolver um câncer. É uma triste coincidência, né? Uma zombaria gratuita disfarçada de liberdade de expressão. Mas a palavra de Deus, ela é claríssima e diz que de Deus não se zomba. E parece que tem gente que só entende isso quando o chão da UTI já está mais próximo do que um palco. Agora surge a especulação de muitos se seria verdade que nos últimos suspiros Preta Gil teria se voltado a Cristo e teria aceitado a Jesus como seu Salvador aí nos seus últimos instantes de vida. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que muitos só se lembram de Deus quando a máquina apita, a respiração falha e o mundo da fama já não importa mais? A verdade é que o Brasil virou um grande palco de hipocrisia espiritual. O sujeito vive a vida inteira zombando o que é sagrado, atacando quem prega valores cristãos, quem defende a Bíblia, a palavra de Deus, e quando a conta chega e a morte bate a porta, começam a circular boatos de conversão no leito da morte, como se Deus fosse uma extensão de um plano funerário. E aí surgem os vídeos apelativos, né, cheios de a última chance, mas infelizmente vazios de arrependimento genuíno. E antes que digam que eu estou aqui para julgar, eu digo que eu estou sim julgando, porque os profetas do Antigo Testamento, eles não se calavam diante do pecado, diante da hipocrisia escancarada. Por que eu me calaria? Porque ela era famosa? Porque ela tinha seguidores? Porque ela tinha fama e dinheiro? A mídia, que vive passando pano para todo tipo de perversão, agora quer transformar a história dessa mulher numa novela de redenção. Mas a vida real não tem roteiro pronto e nem trilha sonora comovente. Existe julgamento, consequência e justiça diante do trono do Altíssimo. Por isso eu repito, pensem enquanto há tempo, porque o depois pode não ser como vocês esperam. Eu aproveito para lembrar que esse canal ele está lutando contra um sistema que odeia tudo isso que eu estou dizendo aqui. A censura existe aqui no YouTube mesmo, que seja disfarçado de algoritmo, porque o YouTube ele não precisa de decreto do governo para limitar o que eu e você assiste. O YouTube já obedece às diretrizes invisíveis da elite global. No Brasil, então, a coisa é ainda mais escancarada, né? Temas como fé, conservadorismo, crítica ao sistema são jogados no limbo, são jogados lá no profundo do poço. Só chega ao topo vídeos que servem à cartilha progressista, vídeos fúteis, sem edificação. Mas tem uma forma de quebrar esse esquema maligno. É o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento. Parece pouco, mas é a resistência. Quando você interage com o canal, você está dizendo que esse vídeo, essa mensagem precisa ser ouvida. E é isso que faz o sistema ranger os dentes. Então, se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, não se omita. Curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui a verdade dói, mas liberta. E rapidinho aqui, presta atenção, porque esse recadinho que eu vou dar para você pode mudar a tua vida. E sem exagero, você que tá aí agora, mexendo no teu celular,
rolando feed, né, vendo vídeo atrás de vídeo, talvez até reclamando, né, da sua vida, enquanto a sua esposa faz o mesmo aí do teu lado, tem uma coisa que vocês ainda não se deram conta, ou talvez vocês não saibam. Esse aparelho aqui que está aí nas tuas mãos também, esse retângulo de vidro que suga o teu tempo, suga a tua energia, também pode encher o teu bolso de dinheiro. Isso mesmo. Se você souber usar esse aparelho aqui com um mínimo de sabedoria, com estratégia e propósito, o teu celular deixa de ser só um passatempo e vira uma máquina de faturamento honesto, tá? E o melhor, sem você sair de casa, sem precisar vender nada, sem ter estoque de mercadoria. Tá vendo esse aplicativo que tá aparecendo aqui na tela? Esse aí mesmo? Esse aí é o tal do Shopee, é o famoso Shopee que provavelmente a tua mulher ou teu esposo já conhece melhor que a Bíblia. Todos os dias milhões de brasileiros estão gastando dinheiro nessa plataforma, mas o que pouca gente sabe é que tem gente ganhando dinheiro e muito dinheiro. A Shopee deixou de ser só um lugar para gastar e virou uma fonte real de renda sem precisar vender uma agulha, sem ter estoque, sem ter produto, sem encher o saco de ninguém. A Shopee agora tem um programa de afiliados e sabe o que isso significa? Que você simplesmente compartilhar os links dos produtos dela com outras pessoas, aquilo que você já faz naturalmente no grupo da família ou nos stories, sem precisar vender nada, sem estoque, sem entregar produtos, sem montar loja, pode te render dinheiro, lucros, faturamento, só compartilhando os produtos que já estão lá dentro do Marketplace. Você pode faturar simplesmente compartilhando os produtos da Shopee, ganhar em média de 2 a 5 mil reais por mês. No fim do vídeo, eu te explico como você pode começar do zero, mesmo que nunca tenha feito nada parecido antes. Então fica ligado, porque o que eu vou te mostrar vai ser o divisor de águas entre a miséria e o teu progresso financeiro. A cantora e atriz Preta Maria Gadelha Gil, conhecida pelo grande público como Preta Gil, faleceu após 2 anos de uma luta contra um câncer agressivo no intestino e no reto, que lhe rendeu muito sofrimento. Essa notícia, ela não apenas marca o fim de uma trajetória artística, mas ela escancara uma realidade que muitos preferem ignorar. O corpo colhe o que a alma semeia. Ela, filha do célebre cantor Gilberto Gil, Preta Gil cresceu rodeada pelos holofotes, vivendo no circuito fechado da elite artística brasileira, aquela mesma que se achava iluminada, progressista e acima do bem e do mal, sempre envolvida com celebridades e figuras públicas. Ela construiu a sua imagem com base em polêmicas, em cima de uma militância de palco e também usando de desprezo pelo que ela chamava de moralismo religioso. Durante a sua vida, ela deixou claro o seu compromisso espiritual com entidades ligadas às religiões afro-brasileiras. Ela era uma devota assumida, promovia e reverenciava essas práticas e não escondia a sua resistência, para não dizer repulsa, à fé cristã evangélica. Não foram poucas vezes em que Preta Gil debochou dos crentes, ridicularizando seus costumes, crenças, valores e sua fé, como se a crença em Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus, fosse coisa de gente ignorante. Aquela ironia requintada, típica de artistas que usam o microfone não para entreter, mas para escarnecer. A palavra de Deus já falava em Provérbios 14, versículo 9, que o ímpio faz piada, mas não percebe que está cavando o próprio abismo. Mas a verdade, aquela que ninguém quer ouvir, é que a fama não compra mais um dia de vida. A fama não cura câncer, o sucesso não redime o espírito. E o desprezo pelo evangelho, quando não tratado com arrependimento sincero, pode se tornar um selo eterno de distanciamento do Deus Todo-Poderoso. Não se trata de desejar o mal a ninguém, mas de chamar a atenção das pessoas para um fato que grita por uma reflexão. Vale a pena viver a vida inteira zombando da fé, se no fim todos terão que prestar contas a Deus? Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E olha, meus amigos, a verdade é que quem serve ao Deus vivo não deseja a morte de ninguém. Por pior que seja a pessoa, por mais horrenda que seja a conduta da pessoa, não é o nosso papel aplaudir tragédias ou ficar torcendo pela desgraça alheia. Até porque o próprio Criador já deixou claro na sua palavra que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa, reconheça a sua miséria, a sua falência moral e aceite o convite que Jesus Cristo oferece, que é o chamado à salvação. O problema é que muitos só se lembram desse convite quando já estão na porta do cemitério.
cercado por tubos, máquinas e uma consciência pesada. Aí vem a pergunta: será que Preta Gil realmente aceitou Jesus no leito da morte? E se aceitou, será que isso bastaria para ela ser salva? Bom, eu sou de uma linha teológica que crê que o batismo por si só, ele não salva ninguém. Mas também não pode ser descartado. O batismo não pode ser levado como algo sem uma extrema necessidade, como se fosse só um detalhe. Pelo contrário, o batismo é uma parte fundamental da entrega e do processo da salvação. Porque o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, a condenação não vem porque a pessoa não se batizou, mas porque ela não creu. E quem não creu, obviamente, também não vai se batizar. Já quem crê, de fato, deve sim buscar o batismo, porque é mandamento e é um sinal de obediência, é uma demonstração pública do sepultamento da antiga criatura. Então, entre os que acham que o batismo salva e os que acham que o batismo não vale nada, eu fico com o equilíbrio. O batismo é a peça-chave, sim, no plano de regeneração pela fé em Cristo Jesus. Agora, voltando ao caso da Preta Gil, se porventura no leito da morte Preta Gil recebeu a mensagem do evangelho de algum enfermeiro, médico ou alguém que teve a coragem de falar da verdade da palavra de Deus para ela, mesmo naquele ambiente, se ela entendeu que todo ser humano é miserável por natureza e depende da graça de Jesus, e se ela creu nisso de verdade, mesmo sem ter tido a oportunidade de descer as águas do batismo, há espaço, sim, para que Deus tenha alcançado a misericórdia dele a ela. Porque o nosso Deus é justo e também longânimo, né? E se ela teve um encontro sincero com Jesus e com a verdade da sua palavra nos seus últimos momentos de vida, então a misericórdia do Senhor pode ter sido derramada sobre ela e ela pode estar agora aguardando o dia da ressurreição final. O meu desejo sincero é que Preta Gil realmente tenha tido um encontro com Deus no fim dos seus dias, porque não há desgraça maior do que alguém viver uma vida inteira entregue ao pecado, mergulhado na prostituição, na lascívia, nas práticas que ofendem a santidade de Deus e no fim morrer e ressuscitar para a condenação eterna. A maior tragédia, meus irmãos e irmãs, não é o câncer em si, não é a dor física, mas sim a alma se perder para sempre. E é isso que muita gente não entende. Se você parte desta vida longe de Deus, a tua eternidade já está selada. Se você partiu arrependido, você vai ressuscitar com Cristo. Se você partiu em desobediência, você vai ressuscitar para a condenação eterna. Não tem conversa, não tem escolha depois da morte. Porém, o justo, esse sim, ele parte em paz, mesmo que seja em um leito de hospital, mesmo dentro de uma UTI, ele está amparado, guardado e recolhido por Deus. Mas com o ímpio é outra história. Não há aliança entre Deus e quem vive escarnecendo da sua palavra. Deus não pactua com a idolatria, com a imundícia, com a zombaria escancarada. O céu não se curva para quem passou a vida inteira zombando das coisas santas de Deus. A misericórdia de Deus ela é real, mas ela caminha lado a lado com a justiça. E quem viveu na prática contínua do pecado, sem arrependimento, sem conversão, sem entrega, não pode esperar o mesmo fim do que os justos. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão e nem um Deus de favoritismos. O nosso grande Deus, ele é um justo juiz. E no caso da Preta Gil, meus irmãos e irmãs, o que aconteceu com ela é profundamente lamentável e triste, porque a situação toda é de cortar o coração, não pela perda em si, mas pelo aviso que isso representa. O ser humano, ele é extremamente frágil. Ainda que ele pense que é forte ou é alguma coisa, o ser humano, diante de Deus, ele não é nada. E a morte da Preta Gil, que foi destruída por essa doença agressiva, nos lembra de uma verdade dura. A fama, o dinheiro, os aplausos, tudo isso vira pó quando a eternidade e a morte bate na porta. Ela viveu rodeada de artistas, viveu inserida no meio do luxo, da fama, riqueza, influência. Porém, Preta Gil foi vencida por algo invisível aos seus olhos, porque ela não viu o seu câncer. Estava dentro dela, algo assim, aos olhos humanos, invisível. Isso mostra que o ser humano, por mais arrogante que seja, ele continua sendo pó. E a pergunta que fica é: vale a pena? E mais do que isso, quantos ainda terão coragem de continuar zombando até que a conta chegue? Porque muita gente anda se perguntando, né? Será que o que aconteceu com a Preta Gil foi um castigo de Deus?
É um questionamento que surge toda vez que alguém público que zombou da fé ou zombou da palavra de Deus ou viveu escancaradamente na contramão de tudo que é santo passa por uma tragédia. Mas antes de nós sairmos aí apontando o dedo e julgando todo mundo como se soubéssemos tudo, a gente precisa olhar para a Bíblia e entender como o próprio Deus enxerga esse tipo de situação. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, está escrito: acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? E o próprio Deus responde: não desejo eu que ele morra, mas antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então veja bem, o desejo de Deus, o Criador, não é destruir o pecador, mas salvá-lo. O problema é que o pecador, na maioria das vezes, ele prefere a destruição do que se entregar a Deus. E mesmo com todo o pecado, com toda a rebeldia, com toda a idolatria, Deus continua estendendo a mão. Deus quer que o ser humano viva, que o ser humano tenha salvação, tenha vida eterna. Mas Deus não quer que o ser humano tenha qualquer vida. Ele quer que o ser humano tenha uma vida reta, santa e justa diante dele. Que viva com propósito, com arrependimento, com salvação. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, o nosso Deus reforça: é tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Já em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4, está claro que o plano de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas a verdade, meus irmãos, ela não se esconde atrás de palcos, nem se curva a celebridades. Ela exige renúncia, ela exige confronto com o próprio pecado. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que acham que não precisam de salvação e de arrependimento. O problema é que muitos só se lembram disso quando o chão desaparece, quando a fama não cura, o dinheiro não compra a paz e os aplausos não impedem o caixão. E aí vem aquela pergunta dura: será que tudo isso que aconteceu com a Preta Gil foi para que ela se voltasse e se entregasse para Deus? Pode ser sim, porque Deus ele permite certos cenários como o último recurso para a pessoa poder se acordar. Porque tem gente que só busca a luz quando está no fundo do poço, sem saúde, sem família, sem nada. E o céu muitas vezes é procurado só depois que o mundo desaba, infelizmente. Agora é preciso ter cuidado, a gente não pode olhar uma tragédia e sair afirmando que foi punição divina. Isso é muito leviano, porque nós não sabemos o íntimo da alma de ninguém. Só Deus que conhece o profundo do coração. Mas o que dá para afirmar com toda certeza é que a dor, ela sempre fala, e muitas vezes fala alto. E talvez tenha falado com a Preta Gil. A mensagem que eu deixo para você, meu irmão e minha irmã, é simples e direta e urgente. Se arrependa, abandone o pecado, a idolatria, a devassidão, porque ninguém sabe qual será o seu último dia. E quando esse último dia chegar, a pergunta não será quantos seguidores você teve, quanto dinheiro você acumulou, mas a pergunta vai ser se você seguiu a verdade da palavra de Deus. Porque se Deus tem um propósito firme e pesado na tua vida, Ele pode sim te puxar para a luz da forma mais dura possível. E não pense que isso é crueldade, não, isso é a graça de Deus, ainda que disfarçada de dor. Às vezes o ser humano só acorda quando ele está no meio do colapso. Mas seria muito melhor se o arrependimento viesse no tempo de paz, não é verdade? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Eu quero saber o que você achou de tudo isso que aconteceu na vida da Preta Gil. Será que ela se converteu? Será que ela se arrependeu nos últimos momentos de vida? Comente aqui abaixo. Eu quero muito saber a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que ficou até o final desse vídeo, presta atenção nesse recado importante. Como eu falei no começo do vídeo, se você quer aprender a descobrir como trabalhar de forma honesta, segura na internet, usando a Shopee para te dar dinheiro de verdade sem enganação, clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário logo abaixo. É só chamar a nossa equipe no WhatsApp que a gente vai te orientar no passo a passo de como você transformar o teu celular em uma ferramenta de ganhar dinheiro e o teu vício de comprar na Shopee em uma verdadeira fonte de lucro. Se você levar isso a sério, a oportunidade está aí na sua frente, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.